Você já parou para pensar no que realmente acontece quando você decide partir? Não falo apenas do ato físico de ir embora, mas do impacto silencioso e profundo que sua ausência provoca nas pessoas ao seu redor. Quando você escolhe se afastar, algo invisível acontece. Não são só os espaços que você deixa vazios, mas as emoções não reveladas, os pensamentos que ficam ocultos, os segredos não ditos que começam a habitar aquele lugar. É nesse terreno silencioso que hoje vamos caminhar. Este vídeo não é para alimentar rancores ou sentimentos negativos, nem para carregar culpas. Ao contrário, nosso objetivo é lançar luz sobre aquilo que muitas vezes permanece escondido no silêncio dos corações, as coisas que eles sentem em segredo quando você vai embora. Entender essas emoções não é sobre prender ninguém, mas sobre compreender o peso real que o afastamento carrega, para que possamos nos tornar mais conscientes, mais inteiros e mais fortes diante da vida. Mas antes de seguirmos adiante, quero pedir algo simples, mas poderoso. Deixe seu like e inscreva-se no canal para que mais pessoas possam encontrar esse espaço de reflexão e força interior. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que possa transformar sua forma de viver e pensar. Além disso, vou lhe dar uma tarefa que será o seu primeiro passo para essa mudança. Vá até a área de comentários e escreva a seguinte frase: eu me comprometo a entender o silêncio e a crescer com ele. Ao fazer isso, você está assumindo um compromisso real consigo mesmo. O compromisso de encarar a verdade, por mais desconfortável que seja, e de usar esse conhecimento para crescer. Esse é o caminho do estoicismo. Transformar o que parece um peso em impulso para a transformação interior. Agora, vamos começar. Número 1. O eco do vazio que eles não revelam. Quando você decide partir, algo muito além do seu corpo desaparece daquele espaço. Um eco profundo se instala. É um vazio que não pode ser medido em centímetros ou segundos, mas na ausência de possibilidades não vividas e histórias interrompidas. Eles não falam sobre isso porque o vazio não é um som, é uma ausência de som. Um silêncio que pesa como uma sombra que insiste em ficar. Esse eco não é simplesmente o espaço físico que você deixa, mas a sensação vaga e persistente do que ficou no ar, do que poderia ter sido. É como uma sala onde a luz se apaga de repente, e tudo o que resta é a percepção do escuro, uma percepção que ninguém sabe ao certo como preencher. Eles sentem esse vazio, mesmo que não saibam nomeá-lo ou sequer admiti-lo. No estoicismo, aprendemos que não controlamos as ações dos outros, nem os caminhos que escolhem, mas podemos controlar a forma como percebemos a ausência, como lidamos com o eco que essa ausência deixa. O eco do vazio pode se tornar um campo fértil para a reflexão e o crescimento, se permitido. Ou pode ser uma prisão onde se cultiva o ressentimento e a dor. Esse é o convite. Reconhecer o eco do vazio sem medo, sem pressa para preenchê-lo com qualquer coisa. Respeitar o silêncio que a sua partida provoca. Porque, paradoxalmente, é nesse espaço que pode nascer uma nova clareza. A clareza daquilo que realmente importa e do que devemos deixar ir para que o novo tenha espaço para acontecer. Número 2. O peso da culpa que eles carregam em silêncio. Quando você decide ir embora, eles muitas vezes carregam um peso invisível, o peso da culpa. Não é uma culpa explícita, nem uma confissão aberta, mas uma sombra silenciosa que os acompanha mesmo quando tentam disfarçar. Essa culpa não é necessariamente pelo que você fez, mas pelo que deixaram de fazer. Pelas palavras que ficaram presas na garganta, pelas ações que não aconteceram, pelas promessas não cumpridas. Esse fardo pesa porque, no fundo, eles sabem que, de alguma forma, contribuíram para a distância que agora existe.
Talvez tenham sido negligentes ou simplesmente não perceberam a importância de certos momentos. Talvez tenham deixado o orgulho ou o medo falarem mais alto, adiando conversas difíceis ou evitando a vulnerabilidade. No estoicismo, somos lembrados de que não podemos controlar as escolhas dos outros, mas podemos observar como essas escolhas refletem em nós e neles. O peso da culpa, quando carregado em silêncio, é um convite para a reflexão e a autocompaixão. É o reconhecimento de que todos somos humanos, falíveis, e que crescer também passa por assumir as próprias falhas, mesmo quando o outro já partiu. É importante entender que esse sentimento não serve para manter ninguém preso, nem para alimentar rancores. Pelo contrário, ele pode ser uma semente para a transformação interior, um impulso para agir com mais presença, mais honestidade e mais coragem nas próximas relações. Quando olhamos para esse peso com lucidez, deixamos de ser vítimas da culpa alheia e nos tornamos donos do nosso próprio equilíbrio emocional. Número 3. O medo oculto da substituição. Quando você vai embora, um medo silencioso começa a crescer dentro deles, o medo oculto da substituição. Não é só a sua ausência que pesa, mas a sombra inquietante de alguém que possa ocupar o seu lugar. Esse medo não é apenas sobre perder uma pessoa, mas sobre perder o espaço único que você ocupava, aquele espaço que no íntimo eles sabem ser insubstituível. Esse temor muitas vezes não é verbalizado, porque admitir o medo da substituição seria reconhecer uma vulnerabilidade profunda, um medo de que o valor que acreditavam ter possa ser diminuído ou até apagado. Por isso, em vez de palavras, ficam gestos pequenos, olhares evitados ou um silêncio cheio de tensão. No estoicismo, aprendemos que nossa verdadeira segurança não deve depender da presença ou aprovação dos outros, nem do medo de ser trocado. A única substituição inevitável é a transformação interior, o movimento constante do mundo que não espera por ninguém. Entender isso é libertador e doloroso ao mesmo tempo. Eles carregam esse medo em segredo, mas você pode escolher não alimentar esse vazio. A verdadeira liberdade nasce quando aceitamos que ninguém é insubstituível, exceto nós mesmos, na nossa singularidade. E mesmo essa singularidade é uma constante mudança. Este medo oculto da substituição, portanto, pode ser uma oportunidade para fortalecer o autocontrole e a autoconfiança. Para que quando partirmos ou ficarmos, sejamos inteiros e firmes, sabendo que a vida segue, e que o que vale, de verdade, é o que construímos dentro de nós. Número 4. O desejo reprimido de reconexão. Quando você vai embora, algo invisível permanece aceso dentro deles, um desejo reprimido de reconexão. Esse não é um anseio aberto ou explícito, mas uma chama branda, que se mantém viva na penumbra dos sentimentos não expressos. É o querer se aproximar novamente, mas também o medo que trava essa vontade, como um nó apertado que impede o movimento. Eles sentem esse desejo, mas muitas vezes não sabem como dar voz a ele. Entre o orgulho, o medo da rejeição e a insegurança, essa vontade de se reconectar fica soterrada, escondida atrás de muros invisíveis. É um conflito interno entre o querer e o evitar, entre o que foi perdido e o que ainda pode ser recuperado. No estoicismo, aprendemos que o desejo, quando não guiado pela razão, pode ser fonte de sofrimento. Mas o desejo reprimido, quando encarado com lucidez, pode revelar uma oportunidade para o crescimento. Reconhecer essa vontade sem se deixar dominar por ela é um exercício de equilíbrio. Aceitar a própria humanidade e, ao mesmo tempo, manter a serenidade. Esse desejo de reconexão, embora silencioso, pode ser a semente para diálogos mais verdadeiros no futuro, ou para um desapego consciente e sereno, quando o reencontro não for possível.
Aceitar que há algo que pulsa no silêncio, mas que não precisa ditar o curso da vida, é parte da sabedoria prática. Assim, eles carregam esse desejo com um misto de esperança e contenção, uma dança delicada entre a lembrança do que foi e o respeito pelo que cada um escolheu ser. Número 5. O respeito silencioso pela sua coragem. Quando você decide partir, eles carregam algo que raramente expressam em voz alta, um respeito silencioso pela sua coragem. Essa coragem não é apenas a de ir embora, mas a coragem de escolher o próprio caminho, mesmo diante da incerteza, do medo e da dor que essa decisão traz. É uma força que não se vê em gestos grandiosos, mas no ato simples e profundo de se colocar em primeiro lugar. Eles sentem esse respeito, embora não o admitam abertamente. Afinal, reconhecer a coragem do outro pode confrontar suas próprias dúvidas e fraquezas. Por isso, esse sentimento fica escondido, guardado como um tesouro que só é revelado no silêncio da reflexão. No estoicismo, sabemos que a coragem é uma das virtudes essenciais. A coragem para enfrentar a tempestade interna e externa, para manter-se firme mesmo quando tudo parece desabar. Essa coragem cria um espaço de respeito que ultrapassa qualquer mágoa ou ressentimento. Eles reconhecem, mesmo que só internamente, que sua decisão é um ato de autorrespeito e autenticidade, uma escolha que reflete uma busca por sentido e liberdade. E esse reconhecimento, por mais silencioso que seja, tem um peso transformador. Assim, o respeito silencioso pela sua coragem é uma ponte invisível entre o passado que se fecha e o futuro que se abre. Um convite velado para que ambos possam crescer, cada um do seu jeito, a partir dessa escolha firme e cheia de significado. Número 6. A dor que eles escondem como uma armadura. Quando você vai embora, eles vestem uma armadura invisível, uma dor que não querem mostrar. Essa dor é uma fortaleza silenciosa, construída para proteger o coração das feridas abertas, mas que também os mantém presos em uma prisão emocional. Eles escondem essa dor, não porque querem negar o sofrimento, mas porque admitir vulnerabilidade parece um risco que não podem correr. Essa armadura é feita de silêncio, indiferença aparente, até mesmo de pequenas resistências. É um escudo contra a fragilidade que oculta o turbilhão interno que poderia explodir em lágrimas ou palavras duras. A dor que vestem é o eco da perda, da ausência que não se pode apagar, mas que tentam sufocar para continuar vivendo. O estoicismo nos ensina que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eles tentam evitar o sofrimento visível, mas a dor invisível que carregam se transforma em uma força paradoxal. Protege, mas aprisiona. É uma lição dura, porque essa armadura pode endurecer o coração, dificultando o caminho para a cura e a reconciliação, seja consigo mesmos, seja com o outro. Compreender essa dor oculta é um ato de compaixão profunda. Perceber que, por trás do afastamento, existe um campo minado de emoções que eles temem atravessar. É também um lembrete para que, ao partir, não carreguemos a armadura da indiferença, mas sim a coragem da honestidade emocional e da serenidade. Número 7. A inveja que eles não confessam. Quando você vai embora, eles sentem algo que raramente admitem, uma inveja silenciosa, não aquela inveja comum, fácil de detectar, mas uma inveja profunda, quase imperceptível. A inveja da sua liberdade, da sua coragem de partir, do seu movimento rumo ao desconhecido. Essa inveja nasce do confronto entre o que eles desejam ser e o que se sentem presos a ser. É um sentimento incômodo que mistura admiração e ressentimento, porque eles reconhecem no seu ato uma força que lhes falta, uma ousadia que não conseguem alcançar. No estoicismo,
Aprendemos a olhar para a inveja como uma emoção a ser compreendida, não reprimida. Ela revela nossos próprios desejos não realizados, nossas amarras internas. Sentir inveja é um convite para o autoconhecimento, para questionar o que realmente queremos e onde estamos limitando nossa própria vida. Eles não confessam essa inveja porque, para admiti-la, teriam que enfrentar suas próprias sombras, as dúvidas, as inseguranças, o medo de mudar. Por isso, ela fica oculta, uma chama que queima silenciosamente por trás de expressões neutras. Reconhecer essa inveja oculta é um passo para liberar tanto eles quanto você. Você, ao seguir seu caminho, sem ser prisioneiro do olhar alheio. Eles, ao se confrontarem com suas limitações e escolherem transformar o que os prende. Número 8. A reflexão forçada pela sua ausência. Quando você parte, a sua ausência cria um vazio que não pode ser ignorado. Essa ausência é como um espelho inesperado que reflete o que eles prefeririam não ver. Seus próprios hábitos, escolhas e a realidade daquilo que deixaram crescer em silêncio. É uma pausa forçada, um silêncio que obriga à reflexão. Eles sentem essa reflexão como uma presença incômoda, mas necessária. É o momento em que as distrações não funcionam mais, onde a rotina perde seu disfarce e sobra apenas o que realmente importa. Na ausência, eles são convidados a confrontar suas verdades, suas responsabilidades e o impacto das decisões que tomaram ou deixaram de tomar. No estoicismo, a reflexão é um instrumento essencial para a transformação. Mas a reflexão forçada pela ausência pode ser desconfortável, porque revela onde fomos complacentes ou negligentes. Ela não é um julgamento, mas um convite à lucidez, a entender que o que foi permitido tem consequências e que o movimento que você fez desafia o conforto das certezas vazias. Essa pausa reflexiva, embora difícil, pode ser o começo de uma mudança real. A ausência que você deixou é uma provocação silenciosa, um chamado para que eles acordem e escolham com consciência quem querem ser daqui para frente. Número 9. O reconhecimento do valor que só surge na falta. Quando você vai embora, algo sutil e poderoso acontece. O reconhecimento do valor que só surge na falta. É na ausência que eles finalmente percebem o peso do que foi, não em palavras, mas em silêncio, no espaço vazio que você deixou. Esse reconhecimento não é imediato, nem confortável. Muitas vezes só chega depois que o ruído do dia a dia se aquieta e a solidão se torna companhia. É um despertar tardio, quando o que parecia comum se revela precioso e o que era tomado como certo se mostra raro. No estoicismo, aprendemos que o verdadeiro valor não está no que possuímos, mas na consciência do que somos e do que permitimos ser. O valor que só surge na falta é uma lição dura, um convite para que eles vejam além do superficial, para que aprendam a valorizar o que antes ignoravam. Esse reconhecimento é uma porta aberta para a gratidão e para a mudança. Mesmo que venha tarde, é uma transformação interna que pode libertar tanto eles quanto você do ciclo de apego e sofrimento. Assim, o valor que só surge na falta é um testemunho silencioso do impacto que deixamos na vida dos outros. Um eco que ressoa no vazio, chamando para o que ainda pode florescer, mesmo depois da partida. Número 10. O silêncio que se torna um chamado para mudar. Quando você vai embora, o silêncio que fica não é vazio. É um chamado profundo, quase uma reverberação interna que perturba a paz superficial. Esse silêncio fala sem palavras, carregado de significado, como se a ausência tornasse impossível manter as mesmas desculpas e velhas histórias. Eles sentem esse silêncio como uma inquietação, um incômodo que desafia a estagnação. Não é um grito, nem uma cobrança explícita, mas um convite sutil para olhar para dentro,
para reavaliar escolhas e padrões que foram deixados de lado. É o silêncio que pressiona para uma mudança real, para uma renovação autêntica. No estoicismo, aprendemos que o silêncio pode ser mais poderoso que a fala, porque obriga à escutar a si mesmo, sem distrações. Esse silêncio que você deixa é um espelho, refletindo não só o que foi perdido, mas também o que pode ser reconstruído se houver coragem. Esse chamado silencioso é um gesto de esperança disfarçado, um convite para que eles se libertem das amarras do passado e se permitam transformar. Mesmo na ausência, o movimento continua, não só seu, mas o deles também. Chegamos ao fim da nossa reflexão. Agora, você sabe que cada ausência deixa rastros profundos, ecos, dores, medos, mas também respeito e convites para a mudança. Entender isso não é apenas sobre o outro, mas sobre o poder que você tem ao escolher seu próprio caminho. Se este conteúdo tocou algo em você, deixe seu like para ajudar a espalhar essa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões que fortalecem a mente e iluminam o coração. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essas palavras silenciosas, que às vezes ninguém tem coragem de dizer. Agradeço pela atenção e lembre-se, a verdadeira liberdade começa quando aceitamos que partir não é uma derrota, mas um ato de coragem e transformação. Até o próximo vídeo.